Tempos sombrios chegam a Hogwarts, depois do ataque do Dementador a seu primo Duda. Harry Potter sabe que Voldemort não se deixará deter por nada até encontrá-lo. Muitos negam a volta de Lorde das Trevas, mas Harry não está sozinho. Uma ordem secreta se reúne no Largo Grimmauld para combater as forças das trevas. Harry deve deixar que o professor Snape lhe ensine a proteger sua mente dos ataques violentos de Voldemort. Porém, eles estão ficando mais fortes a cada dia e o tempo de Harry vai se esgotando. E voltei aqui pra falar sobre o 5º livro da série Harry Potter e hoje eu vou falar um pouco sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu queria falar que eu acho que eu fiquei 2 meses sem postar a continuação desse vídeo. E foi porque final de ano, final de terceirão, um monte de trabalho pra entregar, ressaca literária e juntou tudo isso. Demorei 2 meses pra ler esse calhamaço. Mas enfim, eu queria falar, gente, que antes de começar aqui, né, que eu assisti, porque eu fiz meu primeiro livro, depois assisti o filme. Ah, observação, vai ter spoilers do início até o fim. Eu vou tentar não expor todos os momentos, os maiores momentos, assim, com todos os detalhes, mas vai ter spoilers sim, gente. Eu vou falar dos momentos favoritos desse livro. Eu ia fazer um vídeo falando das diferenças do filme com o livro, mas não dá, gente, é muita diferença e é muita coisa que ficou fora dos filmes, então eu vou falar as coisas que ficaram fora dos filmes, que mais me deixaram, tipo assim, nossa, por que não tem isso, sabe? Tipo, no filme, porque ia ficar sensacional. Eu ainda não me conformo que Ordem da Fênix só tem aquele... É o menor filme da série e tem, tipo, tudo isso de páginas, eu não me conformo. Parece que eles fizeram um resumo do resumo do resumo do resumo de Ordem da Fênix, porque tem muito detalhe e eu acho que os detalhes fazem toda a diferença, ainda mais na Ordem da Fênix, que é gigantesco. Enfim, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que, tipo, a gente já começa o livro, assim, com o Harry muito transtornado com tudo que tinha acontecido lá em Cálice de Fogo, né? Ele enfrentou a tarefa do torneio de bruxo, ele viu o Cedric morrendo na frente dele, o Voldemort voltando, tudo isso ainda junta com ele na casa dos tios, preso, sem ninguém falar com ele sobre nada sobre a Ordem, nada sobre o Voldemort tá falando, o Ministério não tá falando nada sobre isso. E aí, junta tudo isso, o Harry tava tava a ponto de explodir com qualquer pessoa. E isso acontece em vários momentos do livro, ele explode várias vezes com o Ron e com a Hermione, mas enfim, dá pra entender o porquê, assim, né, até. Mas essa primeira parte que eu queria falar era sobre os sentimentos do Harry, como eles estão conturbados aqui no início. E também outro ponto que eu queria falar, que é bem iniciozinho, é sobre o berrador que a Tia Petunia recebe. Esse berrador vai ser importante lá no final, que a gente descobre o que o Dumbledore tava falando quando ele mandou aquele berrador pra Tia Petunia, e é muito legal ver que ela entende a situação, ela vê a gravidade daquilo ali, porque geralmente os Dursley, eles são, tipo, muito nem aí, né, e a Senhora Deus, tá, tipo, tem entendido a situação, o que era aquilo, tá acreditado no Harry. Sobre os Dementadores, eu achei essa parte, assim, uma parte muito legal pra falar aqui. Enfim, gente, agora a gente vamos pra Hogwarts, né, uma crítica que eu tenho a J.K. Rowling é que ela passa, tipo assim, metade do livro, tipo assim, não metade, mas, tipo assim, 1/3 do livro é até chegar em Hogwarts, então acontece muita coisa, né. E, enfim, gente, demora muitas coisas pra acontecer no livro também, que foi por isso que eu demorei um pouco pra enganchar na história aqui de novo, né? Pra poder pegar aquele finalzinho. Nossa, gente, eu maratonei muito o final. Esse finalzinho aqui, essas últimas 300 páginas, eu li, tipo, toda essa semana no finalzinho assim, gente, amei demais essa experiência, mas, eles foram lá, a Ordem foi lá buscar o Harry, eles foram pro Largo Grimmauld, ele descobre que tem aquela sede, que é a Ordem, basicamente, enfim, nessa primeira parte, ele briga com o Ron e com a Hermione, ele explode com todo mundo. E também eles veem, né, eles descobrem que o Ron e a Hermione viram monitores. Isso é uma coisa que eu achei bem chata dos filmes, eles nem falam sobre os monitores. Tanto também sobre o quadribol, eles quase nem falam de quadribol. Acho que eles nem falam no filme de quadribol, eu não lembro agora. Mas, tipo, tem várias cenas que acontecem no quadribol que, tipo, gente, o Ron começa a jogar como goleiro. Então, tipo, cadê o Ron lá de goleiro? Cadê o Harry e os James Weasley sendo expulsos do time por causa da Umbridge, por causa dos Sonserinos lá que ficaram fazendo treta? Gente, todas Sonserinas, mas aquelas 3 pessoas lá que é completa confusão. Gente, eu não consigo defender, não consigo passar pano, não, gente. Foi errada, deu uma raiva, né, gente? Sim, gente, sou a Sonserina, estou com a camiseta de Gryffindor, roubei do meu irmão, eu não tenho a camiseta de Slytherin, mas eu consegui em breve, eu espero. Mas, enfim, outro ponto que eu queria abordar aqui, gente, é a Dolores e o Harry, eles discutem bastante, né? A Umbridge, ela chega lá dela, gente, eu tenho um ranço gigantesco pela Umbridge, eu acredito que vocês também. Mas a questão aqui, não vou falar nos livros, é que, tipo, a Dolores, ela passa boa parte do início do livro torturando o Harry, porque nas 2 primeiras semanas ele pegou atenção em todas elas, ele tinha que escrever I must not tell lies, e ele fazia isso toda noite, tipo, e era horas e horas, não é tipo assim, algumas vezes numa noite, era tipo assim, a semana inteira, de segunda a sexta, nas 2 semanas, e mais um dia ainda que ele pegou de detenção, porque eu não sei que tava defendendo alguém, não lembro agora direito, foi bem no início do livro. Mas essa parte que a Dolores, ela fica torturando ali, e aí fica todo mundo assim, nossa, não está acontecendo nada aqui, né? E tipo, o Harry assim, meu Deus, gente, abre os olhos e enxerguem isso. Mas enfim, tem essa questão também que eu achei muito legal, que falando ali, antes que eu tava falando dos James Weasley, eu acho que um grande ponto desse livro foi os James Weasley, porque eles estavam lá com as genialidades Weasley, estavam começando a criar, e tipo, as melhores partes, as partes mais divertidas, são as partes que eles estão, tipo, zoando
a Umbridge fazendo bagunça pelo colégio. E, enfim, gente, foi simplesmente incrível. E a despedida deles é muito melhor do que no filme. No filme eles só lançam os fogos de artifícios nos nons. Mas no livro, gente, nossa, as falas deles pra eles, pro Filch e pra Dolores, gente, é só tão incrível. Eu simplesmente amei demais essa parte. Mas, enfim, tem aquilo que acontece... Agora voltando aqui, né, depois de todos esses acontecimentos e, enfim, do livro. Tem uma parte que... Tem aquela parte que o Harry começa a ver os sonhos, né, que ele vai penetrando, que o Voldemort vai penetrando, ele vai conseguindo penetrar na mente do Voldemort e ver o que tá acontecendo, basicamente. E aí ele vê que ele era cobra, atacando o Sr. Weasley no departamento de mistérios do Ministério da Magia. E aí, tipo, tá acontecendo aquela cena, né? E uma parte que não é tão abordada nos filmes, que deu pra sentir muito no livro, foi que o Harry, ele ficou muito transtornado. Ele ficou sentindo muito, muito mal. Por causa do que tinha acontecido com o Sr. Weasley. Porque ele tava colocando a culpa nele. Tipo, ele tava achando que ele era cobra e foi ele que, tipo, de algum jeito tinha saído do dormitório e tinha ido lá atacar o Sr. Weasley. Enquanto o Sr. Weasley tava lá gritando pra ele tava, meu Deus, não me agradece porque eu tô me sentindo culpado por isso. Foi basicamente isso. E uma parte muito legal, falando do Sr. Weasley, é que eles foram todos eles para os Samungus. Não uma parte legal que eles foram para os Samungus, mas que a gente vê nos livros que eles vão para os Samungus e a gente conhece um pouco mais desse mundo da magia fora de Hogwarts, porque nos filmes é muito Hogwarts, tipo Hogsmeade, é mais esses locais, né? E nos livros a J.K. Rowling descreveu, tipo, os Samungus, aí a gente vê os níveis de magia que tem pra... os níveis médicos que tem pra detectar cada tipo de magia, enfim. E aí uma parte bem legal disso é que eles encontram o Lockhart, o professor do segundo ano lá de Câmara Secreta, eles encontram ele lá perdidão. E aí eles também encontram um Auror do Ministério da Magia, que ele tinha sido... Ele foi morto algumas semanas depois, que eles foram Samungus. E também eles encontram o pai do Neville. O Harry já sabia disso porque o Dumbledore já tinha falado pra ele sobre os pais do Neville. Mas o Ron e a Hermione não, então eles... E a Gina também, gente, a Gina nesse livro é maravilhosa, gente. Eu tenho certeza que no Enigma Principal vai aparecer muito mais. Mas pelo que ela já apareceu aqui, gente, a Gina é uma personagem muito foda. Tipo, ela vira apanhadora, depois ela... Ai, gente... A Gina é muito sensata e eu amo ela nesse livro, gente. Ela é maravilhosa. Eu tô louca pra chegar no próximo livro, porque eu quero ler mais da Gina, porque parece que a Gina, aproveitando falando da Gina, ela parece muito paradona assim nos filmes, ela quase nem aparece, assim, e, tipo, ela tem... Nossa, ela participa muito, sabe, nos livros, e eu adorei isso, gente. A Gina tá ali junto com o povão. Mas, enfim... o que eu tava falando? Eu até me perdi aqui, eu falo da Gina e me perdi. Mas aí eles descobrem sobre os pais do Neville, né, Ron e Hermione, e a Gina também tava junto. Isso é uma parte bem legal, porque aí eles também têm essa noção. E também é legal que eles ela trouxe, tipo, o Lockhart pra história, a gente viu que ele tava ali, e depois é importante pra história a parte daquele outro Auror, porque depois de algumas semanas ele é morto, e enfim, e o Harry vê ele, alguém atacando ele, não lembro direito o que aconteceu, mas foi alguma coisa assim. Mas, enfim, gente, agora outro ponto que eu queria abordar é que depois desse ataque eles foram lá pra Largo Grimmauld, né, que eles ficaram lá, passaram o Natal lá com os Sirius, pelo menos os Sirius ganham uma companhiazinha, né, e aí o Snape chega lá, né, por favor do Dumbledore, que ele queria que o Harry aprendesse a Clemência, e aí, né, ele foi lá conversar com o Harry, só que aí o Sirius ficou junto na sala, e tem uma parte muito engraçada que, tipo, quase no finalzinho, que o Sirius e o Snape, eles começam a alfinetar, e aí o Harry teve que entrar no meio dos dois, pros dois não se atacar, porque eles estavam puxando a varinha. Eu achei... Não é legal a briga, gente, mas eu achei interessante essa cena dos dois ali quase se matando. Enfim. Mas foi um pouco engraçado. E também quando eles estão saindo, o Harry já tava assim, meu Deus, Sirius, tu não pode sair, porque da última vez ele tinha saído também. Pra levar o Harry lá na plataforma 9 3/4. Falando nisso, eu achei muito fofo o Sirius pulando ali atrás do Harry no Expresso de Hogwarts ali, gente. Ai, achei muito fofinha essa parte. Mas enfim, antes dele sair, o Sirius entrega um pacote pro Harry. A gente não sabe o que tem dentro desse pacote. Só sabia que era uma forma de se comunicar com o Sirius, caso o Snape estivesse abusando, fazendo alguma coisa com ele. Na questão da Clemência, né? Se ele estivesse machucando o Harry, era pra falar pro Sirius. Só que o Harry, ele não toca nesse presente até o final do livro. Isso dói muito o coração, porque mais pra frente, o Harry, no meio dos nons, ele vai ter aquela visão do Sirius, que o Sirius está sendo atacado no Ministério. Em vez de ele ter feito todo aquele barulho pra poder entrar na sala da Umbridge, e depois eles são pegos, né, deu toda aquela coisa, ele podia ter lembrado, tipo, do presente do Sirius, que ele tinha falado que ele podia se comunicar com ele e tentar usar aquele espelho pra falar com o Sirius. Era muito mais fácil o Sirius ter encontrado o espelho, porque eu acho que muito provavelmente o Sirius ia estar com o espelho, porque vai que acontece alguma coisa com o Harry, tipo, junto que ele tá com o Snape. Eu acho que... E o Sirius não confia no Snape, né, então... eu acho que muito provavelmente o Sirius ia estar com o espelho junto com ele, então ia ser muito mais fácil, ele já ia saber que não era nada e não ia dar tudo isso, mas também não ia ter história se não fosse isso, né? Mas enfim, mas outro ponto que eu queria falar é que, tipo, tem aquela parte que a Sibyl é despedida pela Umbridge, e aí uma parte que não tem nos filmes é que o Firenze, o Centauro, ele vai dar aula de astrologia lá pros alunos de Hogwarts. Eu achei muito interessante. Tem até aula dele que ele transformou inteiramente a sala, tipo, como se fosse floresta. Eu achei aquela aula, tipo, muito aconchegante, sabe, gente? Eu achei que, tipo, uma aula muito interessante, assim, pra se ter. Não sei se vocês estão entendendo, mas enfim. Mas, enfim, acontece o decolar da armada de Dumbledore, eles vão pra lá. Uma coisa também, um ponto, Zacarias, gente, o Zacarias.
dá um ranço, assim, eterno desse cara, pelo amor de Deus, não dá um ranço. Eu fico só que nem o James Weasley, podia juntar com o James Weasley pra esganar ele, que eu ia junto nessa. Mas enfim, toda aquela, eles treinaram durante 6 meses lá na Sala Precisa. E falando nisso, Sala Precisa, ela não foi falada pelo Neville como no filme, se eu não me engano foi o Neville que falou, porque é muita coisa pra lembrar. Mas o Neville, ele... Não foi o Neville, foi o Dobby, né? O Dobby teve uma vez que a Edwige, ela foi entregar uma casa do Harry, ela foi, tipo, interceptada e ela foi machucada, a asa dela ficou machucada. Aí o Dobby foi lá levar pro Harry. E aí a Edwige, se eu não me engano, depois que ela tava recuperada. E aí o Dobby apareceu lá com as toquinhas da Hermione. Eu acho essa cena muito fofa também, gente. O Dobby com as toquinhas que a Hermione tava tricotando pra libertar os elfos, que na verdade só o Dobby tava pegando. E aí o Dobby falou sobre essa sala precisa pro Harry. E foi muito legal essa parte também. E aí eles começaram a treinar, enfim. Aí eles começaram pelo básico, e nem o básico eles conseguiam fazer direito. Mas é muito legal ver a evolução de todo mundo que tava na AD durante todo o livro, sabe? Porque depois no final eles estavam lá executando os feitiços assim, incrivelmente. Foi muito legal ver isso. Só que tem a parte que o Dobby também... O Dobby é a salvação aqui, gente. Ele nem aparece nos filmes, eu não entendo isso. O Dobby, ele aparece na sala precisa avisando que a Umbridge tinha descoberto. E que aí que eles estavam vindo atrás deles, enfim. E eles conseguem escapar e eles acabam pegando Harry. E aí toda aquela confusão, ele vai pro escritório do Dumbledore. E aí quem dedurou foi a Marieta. E uma coisa bem legal do pergaminho que a Hermione tinha feito ali com os nomes das pessoas da AD é que eles assinaram, né? Então em quem dedurasse a AD ia ter lá, tipo, na testa, assim, um dedo duro na testa. E a Umbridge tentou também dedurar ela. E se eu não me engano, a Hermione lançou um feitiço pra pessoa não conseguir falar, sabe? Tipo, sobre aquilo ali. E aí, enfim, deu tudo aquilo lá no escritório do Dumbledore. E a saída dele foi icônica, gente, foi muito icônica. Literalmente, o Fidelis, se eu não me engano, que era um antigo diretor, que era parente do Sirius, eu não sei se eu falo o nome dele certo, mas enfim, ele ainda falou, você pode não gostar dele, Cornélio, mas você tem estilo. No filme foi o Queen Scarbolt que falou isso, mas eu achei essa parte bem engraçada também. E uma das partes que eu mais gostei desse livro, eu vou até tentar achar ela aqui, aproveitar enquanto eu vou falando pra vocês, pra ler essa parte pra vocês, porque eu achei incrível essa parte, que foi a parte da oclumência, que o Harry, ele entrou nos pensamentos do Snape, só que no filme ele meio que lança o feitiço ali e consegue entrar nas memórias do Snape, só que na realidade o que ele faz? Eu esqueci o nome dele, não é líder que se fala, é o capitão da Grifinória, do time da Grifinória de quadribol, ele tinha ficado preso no vaso, aí o Draco apareceu lá pra chamar ele, o Snape pra tirar ele de lá, e aí o Snape foi atrás, o Draco também foi, ele não tava entendendo, tipo, nada do que o Harry tava fazendo ali, né, mas enfim. E aí o Harry ficou sozinho com a penseira do Dumbledore que tinha lá. E essa penseira do Dumbledore, ele botava, tipo, as lembranças que ele não queria que o Harry visse, se disse alguma coisa de errado, né. E aí o Harry, a curiosidade matou o gato, né. O Harry, ele foi lá e enfiou a cabeça na penseira do que tava as memórias do Snape e viu a cena dos pais deles e do Snape, fazendo a prova no Nons, e aí depois indo lá no jardim, toda aquela cena que tem nos filmes, mas eu amei ler descrito, gente, eu amei demais, tipo, eu achei que foi, nossa, foi muita falta de privacidade do Harry, eu achei muito errado o que ele fez, porque, tipo, tá, que é o Snape, mas, tipo, mano, não devia ter feito isso, mas eu vou ler agora um trecho aqui que eu achei muito, muito legal, que o Harry, ele se identificou com o Snape, e isso, tipo, eu achei essa parte muito legal e muito forte também, olha aqui, vou ler pra vocês. O que fazia se sentir horrorizado e infeliz não era Snape ter gritado nem tirado frascos, mas saber que o que era ser humilhado em público, saber exatamente como Snape se sentira quando seu pai o atormentara, e o julgar pelo que acabara de presenciar. Seu pai fora tão arrogante quanto Snape sempre o acusara de ser. Eu achei essa parte muito legal, porque, tipo, o Harry, ele literalmente se identificou com o Snape, e, eu não sei, esse capítulo aqui que ele descobre, eu achei muito legal porque a gente viu os marotos também, mas também sobre isso, e depois o Harry ele fica muito atormentado, e ele vai conversar com o Sirius, pela galera da Umbridge, e ele acaba conversando com o Lupin e com os Sirius, e enfim. Isso foi bem legal. Os gêmeos também aprontaram poucas e boas nessa época. E o mais legal de tudo, gente, que eu não falei antes, é porque só tem uma discussão da Minerva com a Umbridge. Mas, minha gente, tem cada tapa na cara com classe que a Minerva dá, que a Dolores não vê nem de onde é que veio. Agora eu preciso falar de uma que teve um teste vocacional que eles fizeram, né, gente? Todos os alunos do quinto ano fizeram. E aí o Harry chegou lá no dele, né? E quem estava lá? Umbridge, junto com a Minerva, né? Minerva... A Minerva é muito rainha nesse livro, gente. Mas aí ele tava falando que ele precisava ser Auror, né? Tipo, ele nem tava pensando direito, mas se ele fosse pensar, ele tava falando, né? Eu gostaria de ser Auror. Aí a Umbridge já começou a falar mal do Harry, tipo, em defesa contra as trevas, que ele não tava indo bem, não sei o que, tava inventando lorota. E a Minerva falando, tipo... A Minerva falando sobre o Pink, que como ele tinha falado que o Harry era bom em defesa contra as artes das trevas, enfim, foi falando mó bem do Harry, e aí a Umbridge ficava aquele
né, gente? Dá vontade de esganar e cortar pra coisas lá fora. Mas, enfim, ela... Aqui, gente, eu vou ler pra vocês também essa parte que eu tô falando da Minerva e da Amber, porque eu achei muito legal. Tava assim, calma, menina que veio. Eu achei, tipo assim, nossa, parabéns, Minerva. Eu vou ler pra vocês. Ó, você entendeu meu bilhete, Minerva? Perguntou Amber, docemente esquecendo de tossir. Claro que entendi, respondeu Minerva, com os dentes tão cerrados que as palavras saíram um pouco abafadas. Bom, então estou confusa. Receio não entender como é que você pode dar ao Sr. Potter a falsa esperança de que... Falsa esperança, repetiu a professora McGonagall, ainda se recusando a olhar para a outra. Ele obteve notas altas em todos os exames de defesa contra as artes das trevas. Sinto muito em ter de contradizê-la, Minerva, mas... Como pode ver no meu bilhete, Harry tem obtido resultados muito fracos nas minhas aulas. Eu devia ter falado com mais clareza. Escutem o tapa na cara que a Minerva vai dar na Amber agora. Retrucou a professora McGonagall, finalmente se virando para encarar Amber nos olhos. Ele obteve notas altas em todos os exames de defesa contra as artes das trevas aplicados por professores competentes, gente. Ai, eu amo a Minerva, gente. Incrível, incrível demais. Nossa, eu amei demais a parte. Mas enfim, só queria demonstrar assim, os tapas na cara, os tapas nas caras que não foram mencionados aqui, né? Mas enfim, chegando agora na parte assim que vai dar o fluê, né? Harry tava fazendo os nomes lá de História da Magia, e aí no meio da prova ele meio que acabou cochilando, e aí ele conseguiu ver o Sirius lá, né? Que o Voldemort tava tentando mostrar pra ele, que o Sirius tava lá preso no departamento de mistérios. E ele ficou, meu Deus do céu, precisava o Sirius. Aí ele começou a encontrar alguém da Armada, da Ordem, lá dentro de Hogwarts, só que, tipo, ele não lembrou que existia o Snape ainda. Então, a Minerva tinha ido pro Samungus porque na noite anterior de astrologia, se não me engano, eles tinham tentado levar o Hagrid, e aí a Minerva foi tentar ajudar eles, porque os Aros estavam atrás do Hagrid, e aí ela acabou levando um monte de feitiço no peito, e aí, enfim, ela teve que ir pro Samungus, aí não tinha Hagrid, não tinha Minerva, não tinha ninguém pra ele poder falar. A não ser o Snape, porque ele esqueceu. Aí eles foram tentar entrar na sala da Amber de novo. Harry conseguiu entrar, falou com o monstro, só que ele tava mentindo sobre o Sirius não falar, porque o Sirius tava cuidando do Bicuço nessa hora, então deu esse desencontro, e aí a Amber chega, pega eles, prende eles, e aí tem toda aquela enrolação, e aí até que a Hermione tem a ideia lá de levar eles pra floresta. Só que na verdade, em vez de levar ela pro grupo, como mostrou no filme, ela leva lá pros Centauros. Os Centauros quase, eles estavam a ponto de prender eles também, porque eles tinham voltado lá e não podia ter uma... Enfim, tava uma treta toda com os Centauros por causa do Firenze, que ele saiu, ele tava ajudando o Dumbledore, tava fazendo favor pro Dumbledore, e aí deu uma treta louca ali, e aí depois o grupo salvou eles, mas enfim. E aí o pessoal que tava preso lá conseguiu sair, e eles foram para o meio da floresta, porque eles estavam muito no fundo, gente, vocês não têm noção. Essa floresta em específico, que o grupo tá, gente, fala nos livros que, tipo, quando eles estavam voltando de lá, o Harry e a Hermione estavam com as vestes todas rasgadas, né, porque quando eles descobriram sobre o grupo, o Ron tava jogando lá quadribol, e o Ron e a Hermione, eles foram junto com o Hagrid lá pra dentro da floresta, e tipo, era muito, muito escuro, enfim, é bem mais fechado, tipo a floresta da Branca de Neve quando ela tá correndo, sabe? Eu consigo imaginar alguma coisa tipo isso nessa hora. E aí, enfim, aí eles acabam indo, eles acabam encontrando os testralhos, e aí eles vão voando até Londres com os testralhos, aí eles entram no departamento de mistério, enfim, vai correndo. E uma coisa que não tem nos filmes é que eles passam por várias portas, gente. Tem porta com cérebro, tem porta com... que tem aquele véu, tem porta que tem os viratempos. Gente, tem tudo que é tipo de porta lá, e elas ficam rodando toda vez que tu fecha ela. Enfim, até eles mandarem a porta certa foi um tempão. E aí depois tem toda aquela treta com os comensais, ele tira a profecia. No filme ele consegue ver a profecia, mas na realidade ele não consegue ver a profecia. Eles só saem correndo porque como a profecia era a única coisa que estava mantendo eles vivos ali, porque senão os comensais já tinham matado todos eles, né? Aí como eles não podiam deixar a profecia se quebrar e tipo, tinham que pegar a profecia por causa pro Voldemort, aí eles saíram correndo pelo que é canto, enfim. Gente, sério, eles saíram todos quebrados de lá, gente. Aqui, ó, eu até anotei aqui pra mim, não esquecer. Eles conseguiram fugir dos comensais, aí eles entraram numa sala todos os seis, e aí depois os comensais cercaram eles e eles foram acabar na sala daquela do véu, né? Que aí começou a guerra lá, enfim, a luta, né? E aí, só pra vocês terem uma noção do que aconteceu, no filme eles são tudo inteirinho, bonitinhos, né? A Hermione, ela ficou desmaiada com o feitiço que um dos comensais lançou nela. O Neville, ele perdeu a varinha dele foi quebrada e ele ficou com o nariz sangrando e ele não mal conseguia falar direito. O Ron, ele foi atingido por um feitiço muito louco, gente. Foi muito, muito louco. Tipo, eu não sei o que... Não, parece que ele tava em outro mundo. A Gina, ela tinha torcido o tornozelo e a Luna, ela também foi atingida por um feitiço que aí ela ficou desmaiada e o Harry também tinha sido atingido pelo feitiço, então ele também tava meio zonzo. Então, sobrou quem pra lutar com os comensais? O Neville e o Harry, só que o Neville não conseguia nem falar direito, então tava os dois aí pra tentar enfrentar os comensais, só que, enfim. Aí eles acabaram, o Harry acabou correndo e ele acabou indo pra essa sala, acabou conseguindo fugir pra essa sala do véu, e aí os comensais foram tudo atrás dele, e ficou, enfim, ficou ali naquela, dá profecia, não dá profecia. Aí a Bellatrix, ela até torturou o Neville, tipo, deu uma mostrinha do que ela poderia fazer com o Neville se ele não entregasse, né? E aí chegou a ordem, sabe aquele Ladies and Gentlemen, this is the moment you're waiting for? Foi literalmente isso, esperando a ordem chegar.
ali pra poder salvar eles, porque tava só os dois ali quase morrendo, e aí finalmente chegou a Ordem, começaram a lutar, e, tipo, a luta pra mim foi muito mais brutal, tipo, nos livros do que no filme, eu não sei, eu imaginava a luta um pouquinho diferente. E aí, depois no finalzinho, quando eles estavam conseguindo escapar, ele e o Neville, eles estavam subindo lá e acabou rasgando, tipo, porque era num buraco, literalmente, esse véu, né? Então, tipo, era lá no fim, aí tinha pedra, enfim. E aí ele acabou caindo e a profecia acabou se quebrando, e aí ninguém ficou sabendo do que tinha na profecia. E o Dumbledore chegou finalmente pra ajudar, e aí prendeu todo mundo, lá. E aí tinha Bellatrix e Sirius lutando, né? Aí a Bellatrix lançou um feitiço nele, e aí ele ficou, tipo... Aí ele acabou indo acabou parando o véu, e aí... Tá sendo muito pesado a gente então pulando com a morte de Sirius. O Harry vai atrás da Bellatrix depois quando ela tá tentando fugir, que ela conseguiu escapar, né? Porque o resto tava tudo preso. E aí ele foi atrás, aí eles começaram a lutar. O Harry, no filme, só mostra a tentativa dele de lançar um crucio na Bellatrix, mas ele consegue, ele realmente usa o crucio nela. Só que não foi tão forte, porque ela fala que tu tem que ter prazer em torturar as pessoas pro crucio, tipo, funcionar daquele jeito, né? Tipo, tem que ser igual a Bellatrix, assim, pro crucio funcionar no seu poder total. Basicamente. E aí, ele acertou ela, afetou um pouco, mas não tanto, né? Porque ele também. E aí, no fim, eles lutaram. E aí, depois chegou o Voldemort atrás, ele falando que a profecia tava quebrada. E depois chegou o Dumbledore pra acabar com a festinha ali, pra acabar com um problema. Ele enfeitiçou as estátuas da de onde sai a água ali, que eu esqueci o nome da fonte. E aí eles lutaram, o Voldemort tentou matar o Harry com um Vada Kedavra, só que aí a estátua foi na frente, quebrou. E aí uma estátua pegou o Harry e levou ele pra longe da luta, e uma prendeu a Bellatrix, e aí ficou o Voldemort e o Dumbledore lutando. Lutaram, e aí depois o Voldemort acabou indo pra dentro do Harry, né, no finalzinho. E aí depois porque ele tinha esperança de que o Dumbledore matasse o Harry pra tentar matar o Voldemort. Enfim, vocês estão entendendo, né? E aí, no fim, todo mundo acaba descobrindo, né, sobre que o Voldemort tinha voltado, ele não tinha mais como esconder. É muito legal porque também o Dumbledore já começa a fazer exigência. Eu tô voltando pra Hogwarts, a Dolores zarpa daqui, Ministério sem mais interferência, vai falando, tipo, tudo isso, né? E o Dumbledore já botando ordem aí no parquinho, né? Mas enfim, depois o Harry, ele pega uma chave de portal pessoal do Dumbledore que por um acaso tinha ficado trancada. Depois que ele foi embora, então o Harry ficou lá trancado esperando o Dumbledore voltar, porque ele tava falando com o Cornélio, o Fudge, sobre negociações e enfim. E aí depois ele volta e o Harry, nossa, ele tá muito possesso depois disso, porque ele tinha acabado de perder o Sirius e ficou, meu Deus do céu, ele não tava querendo acreditar também que o Sirius tinha ido, porque ele disse, nossa, mas só do lado, tipo, ele vai voltar, ele tá só brincando, só que, né, assim. E aí tem uma discussão gigantesca com o Dumbledore, ele taca tudo ele quebra um monte de coisa do escritório do Dumbledore. E aí, no fim, o Dumbledore acaba falando... Essa conversa deles é muito legal, ele acaba contando sobre profecia, sobre como ele descobriu a profecia, sobre coisas que ele devia ter contado pra ele antes. Ele acaba escrevendo várias coisas em cada ano, sabe? Como ele se expandia com o Harry a cada ano, enfim. E vai indo pro final do livro, né? Mas só pra fechar, gente, tem 2 pontos que eu queria falar. No último dia de aula, o Harry tá fazendo as malas dele e ele deixa que o Ron vai na frente, né? E aí ele tava mexendo as coisas dele, daquele espelho lá que eu falei que o Sirius tinha dado pra ele. Ele tenta usar, ele fica chamando Sirius, mas aí não... É triste, gente, é muito triste. E aí depois ele tem, tipo, um lapso de ideia que talvez o Sr. Nicholas, o fantasma da casa da Grifinória, pudesse saber alguma coisa, tipo... o Sirius vai virar só um fantasma, ele tinha essa última esperança, né? Mas aí, pra te virar um fantasma, você tem que ter meia morte, você não quer morrer, tipo, no passar, sabe? Você fica ali, então... Isso não aconteceu com o Sirius, né? Ele foi direto, ele não vai, enfim. E aí, sem esperanças para ele voltar. Enfim, depois ele acaba tendo uma conversa bem legal com a Luna também. E aqui, no finalzinho, uma parte que eu amei demais é que a Ordem tava esperando o Harry quando eles saíram lá da plataforma 9 3/4 e eles foram conversar com os Dursley. Foi muito legal, o olho todo no medo do Sr. Dursley, foi muito interessante. Mas enfim, eu acho que eu falei demais nesse vídeo. Eu falei várias coisas que foi se misturando, eu espero que não tenha ficado tão confuso. Mas enfim, esses foram os pontos que eu mais gostei, que mais me chamaram a atenção no livro, que foram assim, incríveis. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de Ordem da Fênix. E esperem que o Enigma do Príncipe chega logo logo. Aproveitar que agora eu tô de férias, vou ler esse negócio aqui. Acho que nas próximas semanas sai já o vídeo de Enigma do Príncipe. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Na verdade, eu listei mais de 33 fatos que aconteceram de diferente no filme e no livro. Então eu acho que eu consegui falar grande parte, não todos, porque é meio impossível, né? Porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Mas enfim, gente, foi isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Beijo pra vocês e até Enigma do Príncipe.